Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, Fernando Rios, com a palavra Fernando Rios, e hoje eu quero trabalhar com você o texto que está em Gênesis, capítulo 7, o verso 16. Gênesis, capítulo 7, o verso 16. O texto diz assim: E os que entraram era macho e fêmea de toda a carne, como Deus tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta. Esse é um texto muito conhecido, está em Gênesis, narrado em Gênesis, na narrativa aqui em Gênesis, que Noé e sua família entram na arca. Então é um texto muito conhecido, não vale a pena nesse momento a gente trabalhar o contexto dessa história. Você conhece muito bem, no mundo antigo, Deus, resumidamente, Deus fala para Noé construir uma arca, que nessa arca entrou Noé e sua família e os animais, um casal, de cada espécie de animais. Isso aí você já conhece muito bem. Veja só, Noé, ele levou um tempo para construir essa arca. Alguns historiadores, alguns teólogos vão dizer que é em torno de um século, aproximadamente, que Noé levou para construir essa arca. O texto vai deixar muito claro que Deus fechou a porta. Quando Noé e a sua família e os animais entraram na arca, Deus fechou a porta. Veja, aqui inaugurou-se, após Deus fechar a porta, momentos depois, começou-se então o dilúvio. A abundância de água. E essas águas levantaram a arca e conduziram a arca. Mas as mesmas águas que levantaram essa arca do chão, conduziram essa arca, foram as mesmas águas que mataram aqueles que estavam no lado de fora da arca. As mesmas águas que mataram aqueles que não entraram na arca. A gente vai perceber também outro texto bíblico que envolve essa abundância de água, e nós vamos ver morte e vida no exemplo de Moisés. Moisés, isso já lá em Êxodo, a parte da história do povo de Israel já narrado lá em Êxodo. Moisés, que é um canal de Deus para tirar o povo de Israel, os hebreus, com mão forte da escravidão egípcia, chega um momento que eles estão de frente ao Mar Vermelho. Moisés toca com seu cajado na água, as águas do Mar Vermelho se abrem e os hebreus passam de pés secos no meio dessas águas. Contudo, os egípcios que queriam surfar na mesma onda, depois que os hebreus passaram, os egípcios entraram no mesmo caminho, e nós sabemos que a história conta que as águas do mar voltaram ao normal, fecharam-se, e os egípcios morreram nessas águas. Percebemos aqui que as mesmas águas do Mar Vermelho que mataram, salvaram. As mesmas águas do dilúvio que mataram, salvaram. A diferença em quem perdeu e ganhou salvação está na fé no Deus dessas águas. Isso é importante repetir para você gravar. As mesmas águas do dilúvio que salvaram, mataram. As mesmas águas do Mar Vermelho que salvaram, mataram. A diferença em quem ganhou ou perdeu a salvação está na fé no Deus dessas águas. Veja bem, quando Deus dá a ordem para Noé para construir a arca, Pedro vai chamar Noé de pregoeiro da justiça. Quer ver? Vamos encontrar aqui em Pedro, 1 Pedro, deixa eu dar uma olhadinha aqui o texto exato. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Também eu quero ler com vocês um texto também, que agora está em 1 Pedro, no capítulo 3, o verso 20 e o verso 21. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. 8 almas se salvaram pela água, é Noé e a sua família. Então, as mesmas águas que salvaram Noé e sua família mataram aqueles que estavam fora da arca. Veja bem, foi Deus que fechou a porta, mas antes ele esperou pacientemente enquanto a arca era construída. Um Deus longânimo. Por que longânimo? Porque esperou pacientemente? Porque Noé levou aproximadamente um século para construir a arca.
Ele é o pregoeiro da justiça. Ele não era um pregoeiro da misericórdia, era um pregoeiro da justiça. Contudo, ele estava pregando, construindo a arca, batendo o martelo na arca e dizendo, vai vir um dilúvio, vai acabar com tudo, se arrependam. Alguns vão dizer que ele não era um pregoeiro do arrependimento, era um pregoeiro da justiça de Deus, mas de qualquer forma ele estava pregando. E mesmo se não estivesse pregando com as suas palavras, estava pregando com o seu ato, estava construindo a arca. Mas o povo não estava nem aí. O povo continuava casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, festando, ou seja, entrando pelo um ouvido e saindo pelo outro. Não estavam acreditando, não estavam se preocupando, achavam que não era doido de estar construindo uma embarcação daquele tamanho. Então veja que as mesmas águas que salvaram aqueles que confiaram na palavra de Deus, isto é, Noé e sua família, foram as águas que mataram aqueles que não confiaram, as mesmas águas. O Mar Vermelho não é diferente. As mesmas águas que salvou o povo escolhido de Deus, os hebreus, matou os egípcios porque estava perseguindo o povo escolhido. Eles não acreditavam também nesse Deus, o Deus de Israel. Então, como eu já disse e repito, as mesmas águas que salvam são as mesmas águas que matam. A diferença de quem perde ou ganha a salvação é justamente pela fé no Deus dessas águas. Moisés, ele foi salvo nas águas também quando era um menino. Lembra lá em Êxodo capítulo 2, vai narrar quando Joquebede pega Moisés, coloca, algumas traduções vão chamar de uma arca, um cesto, e entrega, e joga essa arca, coloca essa arca nas águas do rio Nilo. E Deus conduziu esse cesto e chegou até a princesa, a filha de Faraó. Você já conhece muito bem a história. Moisés cresce e esse que foi salvo pelas águas, ou melhor, pelo Deus dessas águas, agora é canal de Deus para abrir o Mar Vermelho e salvar o seu povo. E tem um texto muito interessante que está em Colossenses capítulo 1, verso 13, que diz assim: o qual nos transportou das trevas para o reino do Filho. Transporte, eu me lembro de arca. A arca foi um transporte. Quem embarcou na arca foi transportado, ou seja, ficou salvo por aquele período de dilúvio. Agora a nossa arca na graça é a cruz, a nossa arca, a nossa salvação é Jesus o Cristo. Ele nos transporta, por intermédio de Jesus, ele nos transporta das trevas para o reino do seu Filho. Mas para isso é preciso morrer nas águas. Como assim? Eu quero ler um texto com você e eu já estou para finalizar. Esse texto está em Coríntios. Esse texto está aqui em Coríntios. No capítulo, deixa eu dar uma olhadinha no capítulo que esse texto está. 1 Coríntios, deixa eu olhar aqui na minha anotação, para mim não falar uma referência. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 2. Olha o que está escrito nesse texto. E todos foram batizados em Moisés no mar. Veja só, o ato do povo, os hebreus, passar a pé seco no meio do Mar Vermelho, Paulo aplica à igreja de Corinto como um batismo. Esse ato deles entrarem nas águas do Mar Vermelho, Paulo aplica como um batismo. Eles estavam deixando para trás a escravidão egípcia e estava destinado a uma liberdade na terra prometida em Canaã. Hoje, na nova aliança, é necessário morrer para viver. Parece um paradoxo, mas é uma realidade bíblica. Você, quando escolhe o batismo nas águas por imersão, quando você é imergido nas águas, é um simbolismo que você está deixando nas águas a sua velha criatura, você está morrendo para o seu eu e levanta das águas uma nova criatura. A semente para dar vida, ou a semente para viver, primeiro tem que morrer. Então, da mesma forma que os egípcios deixaram a escravidão, ou melhor dizendo, os hebreus deixaram a escravidão egípcia, você precisa ser liberto e deixar para trás a escravidão do pecado. Morrer para viver. E eu finalizo esse vídeo dizendo que as mesmas águas do dilúvio que mataram, salvaram. As mesmas águas do Mar Vermelho que mataram, salvaram. A diferença em quem perdeu ou ganhou a salvação está na fé do Deus dessas águas. E hoje eu lhe convido a acreditar e receber como seu único e suficiente Salvador, Jesus o Cristo. Reconheça Cristo como Senhor e Salvador,
para você morrer para o seu eu, mas receber a água da vida, a vida eterna no seu ser. Deus te abençoe. Você que me acompanhou até aqui o final é porque gostou desta palavra. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.